E eu quero chamar um pai, gente boa aqui. Quem que vocês acham que é? O pai pastor Davi. Vai sentar aqui, pastor. Você vai sentar aqui, porque a palavra pastor significa isso, pai. É verdadeiramente isso. E o pastor, ele é pai, ele é avô, ele é pastor, tudo isso. Então vai sentar aqui com a gente hoje. Quem não conhecia, sou Matozinho, conheça agora o pastor Davi. Os demais todos já conheciam. Senta aí, meu pastor. Fica comigo aqui hoje, só intercedendo pelo pastorzinho. Vai, Jesus, abençoa aí. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Sabe, irmão, uma coisa eu aprendi muito forte na minha caminhada. Uma coisa que assim, é inegociável na minha vida. Chama-se honra. Eu aprendi isso na minha caminhada, irmão. Eu sempre honrei todos os pastores que eu tive. Todos. Sempre honrei o bispo Adriel, que era o antes, depois o bispo Josué, o bispo Roberto, agora o bispo Bruno Roberto. Sempre honrei. A honra é algo que é um princípio que vem de Deus para o nosso coração. E eu não podia deixar aqui de fazer isso, chamar o pastor Davi aqui à frente, justamente porque o pastor Davi trabalha, vai continuar trabalhando muito. E vocês que estão aqui são fruto de um trabalho de ministério, e ele é pai de vocês, certamente. É um pai na fé que ajudou vocês. E de forma alguma existe entre nós qualquer tipo de competição. Até porque, quem sou eu, né, irmão? Eu sou nada, eu sou um menino que aprendo muito sentando com o pastor Davi, ouvindo ele falar. E quem é o pastor Davi? É nada. Quem é o pastor Marco? É nada. Quem é vocês? Nada. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? E é sobre esse Cristo que eu quero falar hoje. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 6. Muito obrigado, pastorzão Davi, por cuidar desse povo tão abençoado aí. Um dia eu estava no velório, eu fui no velório, e o pastor Davi estava lá. Ah, não, foi aqui, o velório aqui. Aí uma senhora chegou perto de mim e falou assim: eu tive muitos problemas, e o pastor Davi me levou para dentro da casa dele. Eu morei lá dentro da casa do pastor Davi. Lembra disso, pastor Davi? E ela chegou aqui procurando: cadê o pastor Davi? Cadê o pastor Davi? Pera aí que eu vou chamar. Pastorzão, vem cá. Então a vida pastoral é isso. A gente encontra muitas histórias bacanas. Infelizmente alguns jogam fora a oportunidade de cuidado pastoral. Mas aqueles que abraçam o cuidado pastoral são pessoas que vão longe na vida. Então eu não quero demorar muito, porque o tempo se avançou. Mas Mateus capítulo 6, versículo 9, quem encontrou de amém? É um texto muito conhecido, e eu quero que você leia junto comigo no 3. 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o nome. Espera só um pouquinho. Vamos ler com a tradução que está lá no telão, então, para todo mundo errar? Volta de novo, volta lá. Esquece a sua Bíblia agora um pouquinho, que aí ninguém vai. No 3, 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode continuar até o 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Já foi orado, está abençoado, sente. Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: Pai Nosso. E fazendo um link, além de Pai Nosso, aprendendo com a oração que Jesus nos ensinou. Olhar para essa oração é também pensar quantas pessoas têm repetido ao redor do mundo essa oração. Quantos de nós aqui já repetimos essa oração sem fazer
qualquer análise de fato sobre esta oração. Orar para a oração do Pai Nosso é falar de alguém que é literalmente pai. E como hoje é comemorado o Dia dos Pais, eu quero falar sobre o Pai Nosso, aquele que é o nosso Pai. Jesus, ele foi instigado a falar de uma verdadeira adoração. Os escribas, fariseus, todos estavam ali perguntando como nós devemos orar, e os discípulos também, como nós devemos orar. Então Jesus diz: olha, vocês deverão orar assim. E quando Jesus diz Pai Nosso que está no céu, no grego koiné, que é o grego bíblico, o qual foi escrito, o grego que você vê falar aí na Grécia, não tem nada a ver com o grego bíblico hoje. O grego que a Bíblia foi escrita é chamado grego koiné. E lá no grego koiné, a palavra pai é a palavra Abba. E a palavra Abba, na tradução mais literal do português, é papai ou paizinho. E os judeus, quando ouviram Jesus chamar Deus de papai, de paizinho, eles ficaram loucos. Porque os judeus tinham aquela máxima: não poderemos tomar o nome de Deus em vão. Por isso que a gente vê muito nome Yahvé, Tchekenu Yahvé, Eloí, Chamar, Rafa, tantos outros nomes, que na verdade não é o nome de Deus, são atributos de Deus: Todo-Poderoso, Senhor da Glória, Onipotente. Mas agora, Jesus, ele nos ensina não só chamar Deus de Todo-Poderoso, não só chamar Deus de Onipotente, não só chamar Deus de Supremo, mas Jesus diz assim: vocês podem chamá-lo de Pai. Jesus diz assim: vocês podem ir muito além da religiosidade. Para se relacionar com o Pai, vocês precisam chamá-lo de Pai. E é nessa perspectiva, e é a partir daí que eu quero conversar com vocês um pouco hoje, sobre algumas lições que a gente pode aprender na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela não foi feita para ser repetida, mas ela foi feita para ser um estilo de vida. Repita comigo: não é para ser repetida, mas é para ser um estilo de vida. A oração do Pai Nosso não é uma reza, uma repetição por repetição, mas são um estilo de vida. É literalmente como nós devemos viver em relação ao nosso Pai, aquele que nos comprou, que nos restaurou e nos trouxe de volta para Ele. Então a primeira lição que nós podemos aprender é que se eu e você entendemos a paternidade de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. E é por isso que ele começa no versículo de número 9 dizendo: portanto vós orareis assim, Pai Nosso. Ele não falou Pai meu, mas ele foi inclusivo, ele disse Pai Nosso. Porque se fosse os chefes dos judeus, os cabeças dos judeus, ele ia dizer Pai meu. Eles eram tão orgulhosos, os escribas, os zelotas, os fariseus, aquele povo que era chamado a nada da sociedade, era tão orgulhoso, tão soberbo, que achava que Deus era Deus só deles, que eles detinham o céu, que eles detinham todo o poder de Deus na mão deles. E aí Jesus chega e diz: não, todos aqueles que quiserem se relacionar com Deus através de mim, poderão chamar Deus de Pai Nosso. A primeira lição que nós aprendemos é a intimidade. Porque essa palavra Pai Nosso, traduzida no português, lá no original não é só Pai Nosso, é Papai. Muita gente acha interessante o termo como a Ana Lara se refere a mim e a minha esposa. Porque a Ana Lara foi ensinada a nos chamar de papai e de mamãe. Aliás, isso é algo que a gente não se vê mais hoje. Muitos filhos hoje estão chamando: e aí, velho? E aí, velho? É ou não é? Muitos filhos hoje não têm um pingo de respeito pelo seu pai ou pela sua mãe. Se você não consegue respeitar seu pai e sua mãe que você vê, você não vai respeitar Deus, porque você não vê Deus. O que Jesus está nos ensinando é que sim, com muito respeito, nós podemos chamar Deus de papai. Nós podemos chamar Deus de paizinho, pai querido. Isso não vai diminuir nada a Deus, porque Deus é e sempre será Deus. Mas isso mostra uma intimidade daqueles que conhecem a paternidade de Deus. Então a primeira lição que você precisa aprender com esse texto é que Deus é Pai. E Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso de cada dia. Ele é o Pai da nossa vida. E por isso, quando você se ajoelhar, ou até mesmo em pé, ou em qualquer momento de aflição, de angústia, ou até de alegria, você for falar com Deus, você pode usar essa intimidade e dizer: papai, eu entrei em tua presença. Você não precisa ter os protocolos dessa terra. Você não precisa fazer, como alguns dizem, vossa senhoria,
soberano, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Senhor da glória, Ele é Senhor da batalha, Ele é Rei dos reis, mas sobretudo também Ele é o nosso papai, Ele é o nosso Abba Pai, Ele é o nosso Pai. Nós podemos dizer: o meu Pai é poderoso, o meu Pai é soberano, o meu Pai é fiel, o meu Pai venceu a morte, o inferno e o pecado, porque eu sei de quem eu sou filho. E é isso que Jesus está ensinando. Vocês podem se relacionar com Deus com intimidade. Nós não somos só servos, mas nós somos filhos. A segunda lição que nós encontramos sobre o Pai Nosso é que o Pai Nosso traz a realidade do reino, da vontade de Deus para nós. O Pai Nosso traz para nós a realidade de um reino e de uma vontade que precisa governar a nossa vida. E muitas vezes nós somos hipócritas, porque falamos da oração do Pai Nosso, mas não deixamos que o reino de Deus governa todas as estruturas da nossa vida. Queremos ainda estar no controle, porque o texto continua dizendo no versículo de número 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo? Vocês precisam entender que o Pai é Pai nosso, é seu Pai, mas que o reino dele, a vontade dele precisa ser prioridade na sua vida. Não adianta você rezar, orar a oração do Pai Nosso, quando o reino de Deus e a vontade de Deus não prevalece na sua vida. O reino e a vontade de Deus precisa ser primazia na minha vida e na sua vida. O reino de Deus e a vontade de Deus, ela precisa ser a verdade que governa a vida dos filhos do papai, do Pai amado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se eu e você queremos entender o Pai Nosso, se nós queremos entender esse Pai Supremo, a vontade e o reino dele precisa ser prioridade em nós. Quantas vezes fazemos as nossas vontades? Quantas vezes queremos viver o nosso reino? E o nosso reino é falho, o nosso reino é falível, o nosso reino vai acabar tudo por aquilo. Carro, casa, conquistas, aplausos, tudo isso vai ficar quando nós morrermos. Mas o reino que Ele tem para nós é eterno. Amém. A vontade nossa é tão má, irmão. É tão má. A nossa vontade parece boa, mas quando a gente para analisar as nossas vontades, você vai ver que não tem nada de bom nas nossas vontades meramente carnais, mas as vontades que são geradas em nós pelo Espírito Santo são sempre boas, agradáveis e abençoadas. Por isso Jesus diz: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino e venha a tua vontade. Viver o Pai Nosso, entender essa oração que Jesus nos ensinou, é querer o reino de Deus governando a nossa vida, e é desejar a vontade de Deus e não a nossa. Eu costumo dizer que vontade é uma coisa que dá e passar. Quando você quer esganar alguém, não a sua vontade, a vontade de Deus, que é você perdoa e ama aquele que te ofendeu. O reino de Deus precisa governar a sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A glória de Deus deve ser, o alcance da nossa vida tem que ser sempre buscar a glória de Deus. A terceira lição que eu quero que você aprenda, e eu quero ser um pouco rápido hoje conversando com você, mas eu quero que você saia daqui entendendo. A terceira lição sobre o Pai Nosso é que o Pai Nosso nos ensina que nós não podemos ser pessoas ambiciosas, gananciosas, avarentas. Nós precisamos aprender a ser grato. Quem entende o Pai Nosso, o cuidar do Pai, são pessoas gratas. Não são pessoas gananciosas, avarentas, orgulhosas. Não, esses não parecem nada com o Pai Nosso. Porque o texto bíblico, ele nos fala algo muito interessante no versículo de número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está dizendo o mínimo da sobrevivência. O mínimo do mínimo é o pão nosso. Aí hoje a gente vê um evangelho pregando que diz o seguinte: se você não tiver um carro novo, você não é filho de Deus. Se você não tiver uma casa bonita, você não é filho de Deus. Esse é um evangelho mentiroso. Eu creio num Deus que prospera, mas esse evangelho de prosperidade que está sendo pregado aí é mentira. Você precisa ser grato pelo mínimo, o pão nosso de cada dia. Como Deus tem cuidado de você, como Deus tem cuidado da sua casa, como Deus tem abençoado o seu celeiro. Irmão, o que o texto está dizendo é o seguinte: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai discorrendo e ele chega aqui. Sabe, irmão, não é pedindo coisas materiais, não é dizendo o mínimo do mínimo, o pão nosso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, nesse detalhe. Sabe qual é o grande problema? É que muitos de nós queremos ser fiéis quando tivermos grandes coisas, mas o princípio da fidelidade começa nas pequenas coisas. É o pão nosso de cada
dia. E quando nós entendemos isso, nós podemos chamar Deus de Pai. Quando nós entendemos isso, nós podemos clamar no Senhor e dizer: Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai, porque eu entendo o princípio da gratidão. E quando eu entendo isso, eu venço a avareza, a ganância. Jesus não está dizendo: obrigado, Senhor, pelo belo templo, obrigado, Senhor, por muitos carneiros, porque na época era isso que era dinheiro, era carneiro, camelos, eram cavalos para o Egito. Isso era, homens ricos tinham isso, carruagens, isso era do seu tempo. Jesus não está falando isso. Se fosse hoje, carros bonitos, casas bonitas. Jesus não está falando isso. Agradeça, se Deus te deu isso, glória a Deus, agradeça, mas aprenda a ser grato pelo mínimo. Aprenda a ser grato pelo pão de cada dia. Aprenda a ser grato pelas mínimas coisas. Irmão, nós só queremos agradecer as grandes coisas e esquecemos dos detalhes. Seja grato pelo pão de cada dia. Os filhos do Pai, que entendem que o Pai é nosso, são aqueles que são gratos pelo pão de cada dia. São gratos pelo detalhe. Acordou, está vivendo. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo. Você olha para a sua vida e você está cheio de luta, problema à vontade, batalha à vontade, mas eu disse: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, lá em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não é a quantidade, é a fidelidade da gratidão. É isso que move no coração de Deus. A quarta lição que nós podemos aprender com o Pai Nosso é que a igreja, eu e você, nós precisamos aprender a vivenciar e a exercer algo que é tão difícil: a prática do perdão. Fale com a pessoa que está ao seu lado: perdoar é uma prática daqueles que chamam Deus de Pai Nosso. Irmão, você nunca poderá chamar Deus de Pai Nosso se você não entender o poder do perdão. Porque primeiro Ele te perdoou. Ele te perdoou primeiro. Irmão, o que seria eu e você sem o perdão de Deus? Miseráveis, pobres, nus e pecadores que iriam para o inferno. Mas o perdão dele nos alcançou. E isso é tão sério que no versículo 12, olha o que diz aí: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí quando você vai lá no versículo 15, olha o que diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O Pai é nosso, Ele nos dá o pão de cada dia, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas Ele deixou uma lei: o teu perdão é libertador para você, não é para o outro não. Quando você libera o perdão, você está liberando é você mesmo. O Pai está dizendo: olha, vocês querem aprender a orar? Pai, perdoa-me como eu também perdoo. Perdoa como eu sou capaz de perdoar. E se o Pai diz que se nós podemos orar assim, é porque não importa o tamanho da ferida da sua alma, em Deus você pode perdoar. Não importa o tamanho do buraco da sua alma, em Deus, no nosso Pai, naquele que nós começamos chamando Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, faça a tua vontade, faça a tua justiça. Nele nós podemos perdoar aquele que nos ofendeu. E é uma relação bonita, irmão, porque nós podemos dizer claramente: Senhor, tudo que eu queria era arrancar a cabeça de fulano, tudo que eu queria é pagar o mal com o mal, mas eu chamo o Senhor de Pai. O teu reino é prioridade, a tua vontade é prioridade na minha vida. Então, Senhor, eu perdoo porque eu entendo que o Senhor me perdoou. A palavra de Deus diz em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa? Se tem alguma coisa para resolver, resolva logo, mas não deixa virar mágoa. Porque é muito bonito a gente falar de Pai, mas o melhor de tudo é aprender com o Pai. Irmão, tem coisas que eu vejo na Ana Lara que é nitidamente que eu faço. O jeito da Ana Lara dormir é igualzinho eu, irmão. É impressionante, é preciso de 2 travesseiros para dormir. O jeito que ela vira na cama. Agora ela aprendeu como, irmão? Observando eu, olhando para mim. Como foi dito aqui na frente, Pai é uma figura importante no seio de uma família. Pai é algo que marca a vida de uma família. Agora, sabe o que a minha Bíblia diz, Isaías 49:15? Que ainda que uma mãe, e isso engloba também o pai, esqueça de um filho, o Pai Celestial diz: todavia eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia, Deus. Você nunca será órfão da paternidade, porque o nosso Deus, Ele é Pai. E esse Deus Pai,
Ele deu o exemplo. Ele perdoou primeiro para que você agora possa exercer o perdão. Ele trouxe o reino e a vontade dele até você. Ele te dá o pão de cada dia. Então o Pai Nosso não é uma oração repetitiva, mas é um estilo de vida. E eu termino dizendo para você a quarta lição: seja dependente de Deus e nunca tente lutar sozinho. Irmão, eu não sei se você já viu. Irmão, olha o meu tamanhozinho. Mas, irmão, eu já fui tão gigante. Eu lembro da Ana lá pequenininha, eu chamei meu pai. E papai, uma coisa assim, sabe? E ela andando de bicicleta. Papai. Eu lembro quando ela começou a aprender a andar de bicicleta. Estava lá no alpendre da igreja. A igreja lá em Caputinga é alta. E eu falava, pula minha filha, pula. Ela pulava, irmão, não estava nem aí. Ela começou a crescer, irmão. Ela já não pula mais. Mas filho, olha para o pai. Sabe quando o pai está perto? Eu lembro uma apresentação que a gente teve que ir da Ana Lara, lembra disso? A gente estava um pouco atrasado. Eu lembro um dia que eu cheguei, cresce, irmão. Esse dia a Ana Lara foi cantar num lugar, aí com os meninos, falou, papai, o senhor vai estar lá, papai? Eu falei, vou. Papai vai estar sentadão lá na frente. Irmão, imagine nós, se os nossos filhos se sentem seguros com a gente. Agora você imagina você sabendo que o Todo-Poderoso está com você, irmão. Imagina você sabendo que você está indo para uma guerra, uma batalha, e o Todo-Poderoso está dizendo para você assim, igual fez com Josué, igual fez com Moisés, igual fez com Jefté, igual fez com Sansão e com tantos outros. Pode ir que eu estou contigo, a vitória é certa. Sabe qual a última lição? Quem entende o Pai Nosso nunca vai querer andar sozinho. Quem entende o Pai Nosso nunca vai tentar andar sozinho. Vai querer sempre a presença do Pai com ele. E é por isso que Jesus termina essa oração no versículo de número 13. Olha o que Jesus diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus não está dizendo assim, Pai, eu sou muito bom, não vou lutar sozinho não, mas ele está dizendo, Senhor, eu dependo do Senhor para eu não cair em tentação, eu preciso do Senhor comigo, então não me deixe, me alerte, me segure, me sustenta, me guie, não me deixe cair em tentação, porque o poder é meu, o reino não é meu, mas o poder e a glória é tua, e eu só faço parte desse reino porque sou teu filho. Aleluia. É isso que você precisa saber. Mas qual o problema de muitos irmãos que estão querendo lutar essa guerra sozinhos? Tem muita gente largando o evangelho, abandonando a fé, e quando você vai falar para eles sabem a Bíblia de trás para frente, frente para trás, mas não vive ela, já abandonaram o reino. Se você tentar lutar sem a presença do Senhor, a tentação irá te derrubar, mas com o Senhor, é exatamente isso que Jesus ensinou: livra-nos de todo mal. O Senhor acampa os anjos dele ao seu redor. O Senhor nos guarda. Você está deitado na sua cama dormindo, e o Senhor está ali te guardando. Você levantou, o Senhor está te guardando, porque Ele é aquele que nos livra de todo mal. É esse o nosso Pai. Querido irmão e irmã, a soberba precede a queda, e a altivez do espírito a ruína. Provérbios 16, 18. Os soberbos, aqueles que acham que não precisam de Deus, aqueles que acham que não precisam do Pai, serão derrubados pelo seu próprio ego. Mas o que Jesus nos ensina nesse texto é uma dependência do Pai, dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Eu tentei correr para conversar um pouco hoje com você, devido a tudo que foi feito, mas eu quero que você repita comigo: Pai Nosso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nosso Pai, que nos dá o pão de cada dia, que nos livra de todo mal, que nos ensina a perdoar. Diga: Ele é o meu Pai. Diga: Ele me livra